Paz de Cristo a todos, estamos aqui para mais um papo de escola bíblica e desta vez vamos falar da nossa identidade pentecostal, da qual nós aqui fazemos parte da Assembleia de Deus do Brasil, tá? Nós somos pentecostais, de onde vem a nossa doutrina, né? O falar em línguas estranhas, o batismo com o Espírito Santo, vamos falar um pouco sobre isso e a ideia é reforçar essa identidade pentecostal para, inclusive, para muitos pentecostais novos que estão chegando agora e a ideia é mostrar aí a origem bíblica teológica nas nossas doutrinas. Amém? E para isso, está aqui o presbítero Johnny, companheiro, amigo meu particular e escritor, né? Eu sempre falo, tem um livro do Johnny. Vai seguir o Johnny lá e aprender, que ele coloca às vezes quando os conteúdos legais lá, para a gente aprender, né, Johnny? Irmãos, paz do Senhor, é um prazer, né, estar de volta aqui. É sempre bom poder compartilhar um pouquinho das nossas lições, né, que trazem muita edificação para a gente. E esse último trimestre tem sido bênção, né, para os irmãos. Então, não percam, acompanhem a nossa lição e visite a escola dominical, pelo amor de Deus. Não vem aprender aqui. Ô, Johnny, a revista, né, ela dá uma introduçãozinha ali de como surgiu. Já foi, o ápice foi no Pentecostes, mas teve um prévio antes, né, Johnny? Sim, sim. Como é que se deu isso? A lição, ela é muito bíblica, né? Então, ela começa bem lá do início, falando que a ação do Espírito Santo já vinha desde o Antigo Testamento. Embora fosse pontual, né? Fosse algo mais restringido, fosse uma ação mais reduzida, mas que já existia no Antigo Testamento, né? Então, e quando nós abrimos a Bíblia e vamos acompanhando, estudando, nós vamos ver que tem ali pessoas específicas que são usadas por Deus, usadas pelo Espírito Santo para determinadas funções. E aí você vê... Profeta, né? Sacerdotes, exatamente, os reis, né? Os reis, profetas, sacerdotes, pessoas, né? É um número muito restringido de pessoas que tinham ali o privilégio de serem usados por Deus. Aí tem algo assim que a gente começa a observar para a gente ter noção de como era limitado, como era restringido esse número de pessoas que eram usadas pelo Espírito Santo. Você percebe que Saul, por exemplo, ele foi ungido rei, então o Espírito Santo passou a habitar com Saul. Mas no momento em que ele foi rejeitado por Deus, o Espírito Santo saiu dele. Quando o Espírito Santo sai dele, aí é hora de ungir um novo rei. Aí é o momento que Davi entra em cena. Então o Espírito sai de Saul, se apodera de Davi. Então você vê normalmente assim, pontualmente uma ou outra pessoa, de vez em quando, sendo usadas pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor descia sobre os profetas, que eles profetizavam, né? Os juízes, por exemplo, né? Você vê ali o tempo dos juízes, o camarada ali governava, julgava o povo 8 anos, 10 anos, 20 anos, só quando ele morria que vinha uma outra pessoa para ser apoderada pelo Espírito Santo para um novo ciclo, né? Então tinha disso, era muito restringido isso daí, salvo algumas exceções, né? Quando você vê Moisés, quando ele reclama diante de Deus, né? Pede a Deus, diz, ó Deus, o meu cargo é muito pesado, a minha função é muito pesada, não dá para eu carregar, né? Julgar todo esse povo, trabalhar com todo esse povo. O que é que Deus diz? Então, separa 70 pessoas. Nesse momento, Deus diz que a unção do Espírito Santo que havia sobre Moisés seria descido sobre eles também. Então, raríssimas exceções você vê o Espírito Santo agindo assim sobre um número de pessoas maior, né? Normalmente era um número mais restringido, mais restrito. Até porque a gente entende pela Bíblia, né, que a manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa implica que essa pessoa tem uma vida ilibada, uma vida santa. E Jesus Cristo veio promover isso, né? Veio nos purificar dos nossos pecados, promover essa união com Ele. E a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, né, reconhecemos que só Jesus pode nos libertar dessa condição, o Espírito Santo vem e faz morada na gente. Então, há uma certa uma regra que tem que seguir antes. Isso era possível também. A vida dos sacerdotes, por exemplo, né? Eles tinham ali várias regras, tinha a forma de
de se vestir, que era muito detalhada, eles não podiam se casar com qualquer pessoa, então eles eram um exemplo de santidade para os demais, para a sociedade em si. E ele carregava esse estigma de que o Espírito Santo, né, estava sobre a vida dele. Outra pessoa, por exemplo, era Sansão, né? Sansão ali tinha regras, ele não podia beber bebidas fortes, não podiam tocar em cadáver, porque o Espírito Santo estava sobre ele e ele tinha que ter uma vida diferenciada. A partir do momento que ele começa a quebrar essas regras, o Espírito Santo se aparta da vida dele. Então, hoje, isso tudo é sombra do que nós devemos viver hoje, né? Uma vida santificada. A pessoa, quando ela aceita Jesus, abandona o mundo, abandona o pecado, ele consegue ali experimentar a comunhão com o Espírito Santo. Só que essa comunhão ela só vai ser mantida a partir de uma vida com Deus, né? Santificação, separação do pecado, o Espírito Santo vai continuar habitando nele. Então, E Paulo quebrou essa fala, regra. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita no teu corpo. Exato. Então, é um processo. E a gente sabe em Joel, capítulo 2, né, que fala, né, que é, podemos dizer, é a profecia crucial do Antigo Testamento que abre a descida do Espírito Santo no Novo Testamento, né? Sim. Enviarei meu Espírito, e nossos filhos, vossas filhas profetizarão, e terão visões e tal. E esse é o ponto de partida para o dia do Pentecostes, né? Sim, o texto de Joel é o mais conhecido, né? Também tem o texto de Isaías 44, eu marquei aqui, só para eu lembrar. O texto de Isaías 44, 3 diz: Porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então havia aqui uma promessa de Deus do derramado Espírito Santo, né? Agora, o que a gente mais conhece é o texto de Joel, né? Que fala sobre os filhos profetizar, os servos ter visões, os mais idosos ter sonhos, né? Então, ali, um contraste do que era no Antigo Testamento, que era um número de pessoas mais restrito, Deus agora promete que vai derramar para um número de pessoas muito maior, vai haver um derramamento sobre a massa, né? E aí a gente começa a passar lá para o dia de Pentecoste, que é o que, quando realmente essa promessa aí se cumprindo, Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, né? Então aquilo aconteceu no dia de Pentecostes. Aconteceu. Você vê que ali havia 120 pessoas orando, buscando a Deus, né? Havia um número muito maior, foram desistindo, ficou um número menor, mas aqueles que ficaram receberam o poder do Espírito Santo, falaram em novas línguas. As pessoas de outras nações que estavam vendo, elas ouviam na sua própria língua ali, eles sendo usados, falando em línguas estranhas, por intermédio do poder do Espírito Santo, né? E então ali foi um momento crucial, o dia que dá início a o que nós chamamos hoje de Pentecostes, né? O pentecostalismo, que é oriundo desse dia que de fato se cumpriu a promessa de Deus desse derramamento do Espírito Santo sem restrição, né? Restrição de idade, de cor, o Espírito Santo não teve limitação quanto a isso. Ele trabalhou liberalmente, né? Sobre toda a carne e é algo que se estende até os dias de hoje. É o que nós começamos a falar aqui, questão, né? E é interessante a gente pontuar isso aqui, Johnny, porque existem pessoas, né? Eu tenho o Espírito Santo, né? E tem que entender que a medida que nós recebemos a Cristo, né, como Salvador da nossa vida, mas claro, temos a vida transformada através da ação do Espírito Santo. Mas a manifestação dele é evidenciada inicialmente pelo falar em língua, esse revestimento de poder, não é? Que é o que a Bíblia fala, Atos 2 e 4, né? E foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo conseguia falar. Então, é uma ação do Espírito Santo, né? Uma manifestação dele que sai de dentro para fora, através, de maneira audível, do falar na glossolalia, né? Em outras línguas. Né? É algo extraordinário, né? Quer dizer, a gente vive o cristão que anda em temor a Deus e em comunhão, tem ali a presença do Espírito Santo. Mas esse batismo, né,
O Espírito Santo, como você falou, é um revestimento, é algo mais poderoso e é ali uma capacitação que o próprio Deus concede, que nos dá ali esse revestimento para que tenhamos mais ousadia para podermos pronunciar e proclamar o Evangelho. Então, foi o que aconteceu com Pedro imediatamente após ser cheio do Espírito Santo. Você vê um Pedro que tinha muitas dificuldades, muitas falhas, né? Até então, mas a partir daí ele começa a proclamar o Evangelho de uma forma tão extraordinária que ali um número expressivo, quase 13.000 pessoas, aceitam a Jesus naquele momento. Então, essa capacitação que o Espírito Santo nos concede mediante o batismo, né? Que é essa ousadia, essa capacidade de poder pronunciar e proclamar o Evangelho. Então, quer dizer, o batismo no Espírito Santo não traz ali, em sua funcionalidade, apenas a questão de você ficar pulando dentro da igreja. Falar em línguas estranhas é gostoso, tem o seu momento que isso aconteça. Agora, isso não é o fim do batismo no Espírito Santo. Ele não te batiza para que você apenas pule, fale em línguas estranhas e acabou. Tem algo maior. E o que é isso? Essa capacitação para que você tenha ousadia para proclamar o Evangelho. A própria leitura da revista, 1 Coríntios 12, né, fala, né, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, pelo mesmo Espírito da fé, pelo mesmo Espírito do dom de curar, profecia, discernir espíritos, mas é um só Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então existe o ponto de partida dessa manifestação do Espírito é o falar em línguas estranhas. Né? Sim, sim. Em línguas, o até fala que falam mais línguas que vós todos, né? Mas o Espírito fala em mistério com Deus. Então, à medida que não há uma pessoa que interprete, né, essa língua, né, o que a gente chama de língua dos anjos aí, não faz sentido a gente ficar manifestando de maneira pública, né? A não ser em oração, em particular, com Deus. Sim. É aquilo que a Bíblia nos orienta, né? É necessário que essa variedade de línguas tenha, assim, uma acompanhação, que palavra é essa? Existe? Não, pode deixar isso aí, né? Vai botar a telinha preta. Seja acompanhado pela interpretação de línguas, né? Então tem que haver uma interpretação. Sim, quando a gente recebe o batismo no Espírito Santo e aí a gente recebe essa capacidade de falar em outras línguas que a gente mesmo não conhece, é o Espírito Santo nos dando, liberando para a gente essa linguagem de oração. O cristão ele pode estar em oração no seu particular, falando em mistérios com Deus, ele está fazendo uma linguagem de oração. Você fala que é o Espírito que fala em mistério com Deus, diz a Bíblia, né? Exatamente. A Bíblia fala que o Espírito, quando a gente usa essa linguagem, o nosso espírito ora bem, né? Agora a inteligência não. A gente não entendemos nada. Tanto que o texto diz que a nossa mente fica sem fruto, porque a gente não está entendendo exatamente, mas o nosso espírito está orando diante de Deus. Agora, de fato, não há necessidade, se não há uma palavra profética, não há necessidade de eu expressar isso publicamente. Né? Tem que ter uma palavra profética vinda de Deus e que haja alguém que possa interpretar para que a igreja possa ser edificada através desse dom da variedade de línguas. Né? Então, o que nós temos? Nós temos a manifestação do Espírito lá no Antigo Testamento, nós temos a promessa do derramamento do Espírito, né? Principalmente no texto de Joel, né? Que é o mais conhecido. Temos Jesus dizendo para esperar ser revestido, que acontece no dia de Pentecostes. Há uma clara manifestação de falar em línguas. No momento ali, Pedro, ele fala uma língua, mas todos de nações diferentes entendem o que ele está sendo falado, então é um momento especial. Paulo depois fala que existe uma variedade de dons espirituais que o Espírito Santo dá, e o ponto de partida é a manifestação do Espírito Santo. Então, biblicamente, nós temos aqui uma gama de observações bíblicas que nos orientam, que nos ensinam que o Espírito Santo está atuando na igreja. Exatamente. E existe um movimento contrário a isso. E a partir de que momento isso começou? Historicamente, a gente vê ali, depois dos primeiros séculos ali,
você vê Agostinho de Hipona trazendo dizendo que não havia mais a ação do Espírito Santo, né? A liberação dos dons espirituais, que isso não era mais atual, aqui havia acabado. Mas então esse movimento se espalhou e ganha força até os dias de hoje, a questão de que cessou-se, né? Hoje a gente chama do cessacionismo, de que não há mais batismo no Espírito Santo, não há mais línguas estranhas, ou quando há, não é para todo mundo, né? Então, isso é um erro doutrinário e é perigosíssimo. Porque a Bíblia em nenhum momento disse que acabou, eu nunca achei. Pelo contrário, eu trouxe até um texto bíblico aqui para dizer que está valendo, né? Então, a gente, em Atos capítulo 2, o próprio apóstolo Pedro pregando, né? Ele faz um link com Joel, Joel 2, né? Ele diz assim, 2,16. O que ocorre foi o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias que o Senhor, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. Aí mais para frente, ele está pregando, mais para frente, lá no versículo 38, Pedro diz assim, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí ele diz assim, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, qual é a validade daí? Entendeu? Então quando Jesus estiver chamando, então tá valendo. Tá valendo. Então não cessou. Quer dizer, para os cessacionistas, para aqueles que pregam que acabou, é que não tem base bíblica. Mas para a gente nós que pregamos a atualidade dos dons do Espírito Santo, nós temos base bíblica para dizer que está em validade até os dias de hoje. E enquanto a igreja estiver aqui na terra, ainda o Espírito Santo vai estar agindo e liberando os dons e a sua manifestação sobre nós. Então, você citou aí o momento histórico de Agostinho, né, que é um importante teólogo da igreja, mas ele tinha essa opinião contrária, né, à continuidade dos dons espirituais, né? Mas aí nós vemos que, historicamente, né, eu me esqueci o nome do pastor que tem um livro, só consegui me lembrar, eu jogo depois ali no comentário, que ele comenta em vários episódios da história essa manifestação do Espírito Santo, inclusive nos pré-reformadores, como Jerônimo de Savonarola, entre outros. Essa manifestação do dom espiritual. Não obstante, é justamente na Rua Azusa, né? A gente comentou aqui um pouco antes de gravar, que realmente tivemos ali essa manifestação espiritual da qual vêm os missionários e nós, a Assembleia de Deus, aqui. Então, teve esse momento particular da história que o movimento pentecostal foi reiniciado, podemos assim dizer. Sim. E hoje temos aí as maiores denominações do mundo, né? São pentecostais, crescem na África. E o pentecostal é o único que cresce em meio a comunidades perigosas, né? Cresce no meio das favelas, cresce no meio das guerras do Iraque. Não é à toa, né? Não é à toa. Porque se fosse depender só da capacidade humana... Exatamente. Então você vê isso aí, né? Então você não vê esses teólogos cessacionistas pregando lá dentro do comunismo, pregando lá dentro das cavernas, no meio do deserto do Saara, onde tem lá. Tem um crente que crê que o Espírito Santo está atuando na vida dele. Quando Jesus disse, ide pregai a toda criatura, né? Ali em Marcos 16, ele fala que os sinais seguirão aos que creem. E a gente percebe que nos lugares mais difíceis, onde tem crentes temente a Deus, servindo ao Senhor, com essa ousadia de entrar nos lugares mais difíceis para pregar o Evangelho, é onde tem as manifestações do Espírito Santo com maior evidência. E aí é por isso que o Evangelho cresce nesses lugares. Não é por causa da capacidade humana, da oratória do homem, que é muito bonita ou refinada. É o poder do Espírito Santo que vai adiante de nós, né? Quebrando os grilhões, convencendo os corações das pessoas. Então, a gente não pode abrir mão dessa manifestação do poder de Deus, da manifestação do Espírito Santo para nos auxiliar na propagação do Evangelho. Então é aquilo.
Fica aí o desafio para achar esse texto bíblico que fala que não existe mais falar em línguas estranhas, batismo do Espírito Santo, não existe mais dons espirituais. É verdade. Isso a gente sabe que a Bíblia, antes pelo contrário, você vai achar apenas reafirmando este dom espiritual, né? E aqui eu quero também colocar, já para finalizar, né? Um pedacinho do Credo das Assembleias de Deus, porque eu acho que é interessante que nós devemos estar cientes disso, né? No capítulo 20 do Credo das Assembleias de Deus, diz assim: cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da igreja. Então, base do credo da igreja, Assembleia de Deus, todo cristão, principalmente assembleiano, tem que ter essa noção de que a igreja acredita que o poder, a unção, a manifestação do Espírito Santo é para os dias de hoje. Né? E buscar isso aí, né? O revestimento de poder, né? Você já tem o Espírito Santo na medida que recebeu a Cristo, mas esse revestimento, essa capacitação espiritual precisa ser buscado, precisa orar, precisa buscar a Deus. E o Espírito Santo, com certeza, ali ele concederá, né? Porque é do interesse de Deus que nós preguemos o Evangelho com ousadia, né, Diogo? Com certeza. O apóstolo Paulo, ele até incentiva e orienta, né? A que nós busquemos os melhores dons. Quer dizer, se há ali um incentivo para que a gente busque, significa que está à disposição. Está à disposição. É só pedir que ele dá. É só pedir, buscar, botar a cara no pó. Amém. Vai chorando que Deus vai derramar, assim. Amém, John. Obrigado por estar com a gente aqui, participando desse mais podcast, né? Mais um podcast. Né? E é sempre bom, né? Estar participando. Ainda bem que o tempo voa rápido, a gente vai conversando sobre essas coisas. E quem sabe aí na oportunidade a gente consegue fazer um maior, né? Aquilo, nossa videomaker, cinegrafista, tudo. A gente tem que fazer um grandão sobre isso aí, né? Acho que a gente vai fazer, né? É isso. Irmãos, eu quero agradecer, né? Os irmãos que acompanharam até aqui, que Deus possa estar abençoando. Quero também estar incentivando cada um dos irmãos a buscarem esse poder, essa graça do Espírito Santo, os irmãos que ainda não foram batizados no Espírito Santo. Oração e jejum é a chave, está disponível para todo mundo, é só buscar que Deus derrama. Então, Deus abençoe. Venha para a Escola Dominical, que tem muito mais para a gente aprender sobre a Palavra de Deus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. A gente se vê no próximo Papo de Escola Bíblica.